Bom dia, irmãos. Nossa, está alto o som aqui. Fala baixo assim. Muito bem. Nós temos aí 45 minutos para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que está na mídia, né, está sendo debatido, votado no STF. E eu acredito que a igreja, como sempre, tem que se posicionar, dar sua opinião sobre um assunto tão importante, tão relevante para nós. Eu vou orar, pedir a bênção e direção de Deus. Nós vamos assistir alguns vídeos, vamos ver algumas passagens na palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o aborto. O que a Bíblia fala sobre isso? Qual a orientação que nós temos na palavra de Deus? Argumentos, né? Como devemos nos posicionar sobre um tema tão importante. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela nossa manhã aqui na igreja, por um tempo precioso que temos de comunhão com os irmãos, no nosso café da manhã comunitário. E agora, Senhor, a oportunidade que a gente tem de debruçarmos na Tua palavra e, ó Deus, interpretar a nossa época, o nosso tempo, a nossa sociedade e trazer respostas consistentes, bíblicas, para as perguntas atuais, modernas, que nós estamos vivendo, Senhor. Abençoe o nosso país. Nós continuamos rogando, Senhor, segundo a Tua palavra, por todos aqueles que estão investidos de autoridades, por aqueles que nós mesmos elegemos, ó Pai, por aqueles que foram colocados no poder, quer seja no STF, em qualquer área, Senhor, da sociedade. Nós rogamos, ó Pai, por todos que estão investidos de autoridade, que a Tua palavra pede, manda, ordena, para que possamos interceder por aqueles que têm poder para mudar leis, para fazer leis que irão, de uma forma ou de outra, afetar a nossa vida também. É em nome de Jesus que nós oramos, pedimos a Tua bênção, a Tua direção para o nosso estudo nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Gente, então, vamos lá. Eu pedi para os irmãos abrirem as suas Bíblias no Salmo 139. Acredito que é o salmo clássico, né, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Acho que não tem texto melhor para a gente começar, pelo menos começar, a conversar sobre quando inicia a vida humana no ventre de uma mãe. Então, Salmo 139. Vou pedir para os irmãos... eu vou fazer uma leitura do verso de número 11 em diante. Salmo 139, verso de número 11, diz assim: Se eu digo às trevas, com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Até aqui. Gente, a palavra de Deus, né, um salmo lindo como esse, escrito há milhares de anos, né, lá na antiga aliança, eles já identificavam um período, né, no ventre da mãe, que o salmista Davi, ele é reconhecido, ele tem uma identidade. Eu acho que o mais importante é a gente ver claramente isso no texto sagrado. Os teus olhos me viram, né? Todo momento ele está se identificando como um ser. Por mais, quando ele fala aqui, todos os dias, cada um dos dias. Está
Então, o grande debate é esse, né? Quando começa a vida? Que período, né, embrionário? Como que a igreja interpreta isso? O que que a Bíblia fala? Para Deus, a vida começa em que momento? Vamos começar o que a ciência apresenta, o que a sociedade nos apresenta, e a gente vai voltar depois para o texto para falar um pouquinho sobre isso. Tem um vídeo interessante que vai mostrar o momento da concepção e, em 4 minutos, né, a evolução de um feto no ventre da mãe. Eu acho interessante a gente começar por aí. Vou pedir para colocar lá no telão o momento da concepção, tá? E o momento que... E ver se também está sendo transmitido esse vídeo, né? Tem muita gente assistindo aqui na internet. Acho que é importante eles acompanharem também. Vamos lá. Mas os que sobrevivem continuam seu caminho em busca do óvulo. Ao encontrá-lo, são atraídos por sua cobertura e se aderem a ele tentando fecundá-lo. Apenas um deles consegue, e quando a cabeça, a crossoma, penetra o óvulo, é gerada uma reação que evita a entrada de outros espermatozoides. Neste momento, você já está grávida e o ovo formado pelo espermatozoide e o óvulo inicia um processo de divisão celular e migração até o útero para se implantar. O ovo, ao se dividir, é chamado de mórula. Com apenas 2 semanas, tem mais de 250 células e começa sua implantação no endométrio, a parede interna do útero. Na 4ª semana, já é um embrião com 3 segmentos diferentes que serão os tecidos e os órgãos do bebê. O primeiro a surgir é o tubo neural, que depois formará a medula espinhal e o cérebro do bebê. Uma protuberância no centro do embrião se tornará seu coração. Começam a se desenvolver os aparelhos digestivo e respiratório. Há um importante crescimento do cérebro e surgem protuberâncias que darão forma aos braços e pernas. A cabeça já está formada. É possível distinguir olhos, ouvidos, o orifício que será a boca, as fossas nasais e as orelhas. O coração bate pela primeira vez. Os dedos estão se formando. Os braços e os pulsos podem ser flexionados. A placenta agora toma o controle da nutrição da gravidez e é criado um canal de comunicação interno entre a mãe e o bebê. O embrião agora se chama feto. Após 9 semanas, praticamente todos os órgãos vitais estão formados e funcionando. O cérebro cresce insolitamente. Quase 250 mil neurônios são formados a cada minuto no cérebro do bebê. A cabeça é uma parte importante e representa a maior fração do tamanho do bebê. Os genitais já são reconhecíveis. O rosto tem um perfil completo. São formadas as unhas do dedo e seu coração bate cada vez mais rápido. A placenta está fornecendo ao bebê oxigênio, nutrientes e a possibilidade de eliminar os seus resíduos. O bebê é capaz de colocar um dos seus dedos na boca. Começam a se desenvolver sobrancelhas e um cabelo fino. O bebê é tão pequeno que cabe na palma da mão. Ele ou ela pode notar alguns estímulos externos, como a luz, e já começa a se movimentar. O bebê está bem definido e pode fazer gestos ao morder seus dedinhos. Ele ou ela deglute o líquido que o rodeia, líquido amniótico. Move-se intensamente e percebe sensações do exterior, e já pode ouvir. Ele ou ela está atento aos sons da voz da mãe, à música e aos batimentos de seu coração. E pode abrir os olhos e diferencia claramente a luz da escuridão. Passa um bom tempo pensando. Os pulmões seguem se desenvolvendo para a vida fora do útero. O bebê acorda com sons fortes e se acalma com a voz da mãe. O bebê já tem uma rotina de exercícios que a mãe pode sentir e perceber claramente. Inclusive, se está em uma posição incômoda, começará a se mover com força até que a mãe mude de posição. Seus olhos têm cor. Fica acordado a maior parte do tempo e atento ao exterior. Ele ou ela começa a assumir a posição fetal. O cérebro já tem o tamanho da cabeça. Brinca com o cordão umbilical e começa a procurar a posição definitiva que estará ao nascer. Algumas vezes abrirá os olhos, pois pode distinguir imagens. O bebê se encontra encaixado. Sua cabeça preenche a parte superior do colo do útero. Agora se move menos devido à falta de espaço. Tem muita gordura no corpo e todos os órgãos têm desenvolvimento suficiente para levar uma vida saudável fora do corpo materno. A gordura que acumulou durante a vida intrauterina servirá para regular sua temperatura depois de nascer. Não se sabe exatamente o que provoca o início do parto. Ele ou ela pode nascer a qualquer momento. Tudo depende de quanto conforto encontra no útero.
como que funciona o desenvolvimento de uma criança no ventre da mãe. Muito bem, isso tudo é lindo, isso tudo é bonito, né? Para qualquer pessoa, mesmo que seja pró-aborto, a gente conversa e sempre diz, o grande discurso, todo mundo sabe qual que é, a gente tem que repetir aqui, está sendo gravado, é assim: eu não sou a favor do aborto, sou contra o aborto, mas ele já está acontecendo. Então o que nós queremos é trazer um pouco de dignidade para essas mães que já estão perdendo, abortando e correndo o risco de perder a vida, muitas vezes fazendo um local clandestino, sem nenhuma condição asséptica, e a gente sabe que isso de fato está acontecendo, acontece e sempre aconteceu. Esse é um discurso realmente social, importante. A gente não pode ignorar como igreja isso, simplesmente dizer assim, não, a vida começa lá, não pode, ponto final. Existe um problema, é real esse problema. Mas vamos ponderar sobre esses problemas, vamos pensar à luz da palavra de Deus, vamos voltar aqui para o texto sagrado, vamos pensar o que a Bíblia diz, segundo o que nós estamos lendo aqui no Salmo 139 e tudo mais. O problema é o seguinte: existe um discurso real, existe um problema real, então vamos tentar trazer uma solução real para a questão. Uma coisa que eu não acredito nunca é em estatística. Se você pesquisar um pouquinho, lá em 1973, para você ter uma ideia, foi quando foi nos Estados Unidos garantida às mulheres o direito ao aborto até a 28ª semana. Isso nos anos 70. 28ª dá quanto aí? Faz a conta. 4, 8. Quantos meses dá? 28ª? Quase 7. Em 1973. No Brasil, para você ter uma ideia, é interessante no Brasil, o que acontece? Você já tem direito ao aborto. Quando que é dado direito ao aborto aqui no Brasil? Em caso de gravidez por estupro, gravidez de risco para gestante e anencefalo. Você já tem direito ao aborto no Brasil. Nós temos uma médica aqui que trabalha num hospital, que também é uma maternidade, ela trabalha na área da urgência. E faz pouco tempo que no Brasil foi aprovado o seguinte. Por exemplo, quando uma mulher era abusada, ela tinha que fazer um boletim de ocorrência, e com esse boletim em mãos, ela ia no hospital, numa maternidade, e falava assim: eu fui abusada, a criança já está lá desenvolvida, eu tenho direito ao aborto. Com aquele boletim, então, era feito isso, não é isso? Há pouco tempo atrás, foi tirado essa questão do boletim de ocorrência, da denúncia. Simplesmente, qualquer menina hoje no Brasil que foi para a balada, engravidou, depois de 1, 2, 3 meses, descobriu que está grávida, ela chega lá no hospital: eu fui abusada uns 2, 3 meses atrás, eu quero tirar meu bebê. O SUS já tira. Isso já está acontecendo, gente. O aborto já é aprovado no Brasil, corre largamente aí, não precisa nem mais de boletim de ocorrência. Simplesmente ela chega assim: eu fui abusada, eu quero tirar. Quando? Como? Não importa. Isso já acontece. Está aí. Mas nem todo mundo sabe disso, sabe? Muitos aqui eu acho que nem sabiam disso, né? Eu converso com as pessoas e falo: não, mas é verdade, não tem mais que fazer boletim de coisa. Não, qualquer mulher grávida vai no hospital, hoje aborta. O aborto já é aprovado no Brasil faz tempo já. Nessas 3 condições, com boletim de ocorrência. Agora tiraram o boletim. Então, isso já está correndo. Já tem casos extremos que dá para... Agora o STF está debatendo oficialmente, até o 3º mês, aí vão se criar clínicas de aborto. É diferente. Aí você já vai criar uma instituição especializada em aborto. O SUS vai ter verba, já é um negócio mais elaborado, uma coisa mais oficial. O problema são as estatísticas. Lá nos anos 70, quando começou o aborto no Brasil, o médico que mais fez aborto no mundo, eu me lembro que eu assisti muito vídeo sobre isso, entrevistas sobre isso, já faz tempo, sobre a questão do pró-vida e pró-aborto. E o debate lá é muito antigo, a gente está aqui discutindo algo que aconteceu já há algumas décadas lá, né? E quando inventaram o ultrassom, ele foi fazer o aborto era feito antes sem ultrassom. Aquelas técnicas de cortar os membros do feto, da criança, do bebê, no ventre, sucar, né? Sucção, tudo aquilo lá.
a curetagem, era tudo sem ultrassom. Quando criaram o ultrassom, esse médico, que era o grande defensor, que ajudou a aprovar as leis lá nos Estados Unidos, tudo, que tinha muitas clínicas, é um dos que mais fez aborto, milhares e milhares e milhares, durante anos, ele fez muito aborto. A primeira vez que ele fez com ultrassom, quando ele viu a criança se defendendo, lutando pela vida até o final, perdendo os membros do corpo, e ela lutando para sobreviver, e arrancando o braço, perna, até que arranca a cabeça, mata a criança e tira, ele ficou chocado. Ele começou a ter uma crise de consciência, de perceber que, gente, eu fiz isso milhares de vezes. Eu não sabia que a criança lutava tanto pela vida. Por incrível que pareça, ele virou pró-vida. Foi uma revolução lá nos Estados Unidos. E uma das coisas que ele confessou, que não é a primeira, a segunda e a terceira, geralmente, movimentos que trazem estatística, eles fraudam a estatística. Eu vou resumir para vocês a confissão dele. A confissão dele é assim: digamos que no Brasil esteja tendo 100 mil abortos clandestinos. Falam, como que nós vamos apresentar isso? É o seguinte, eu tenho que apresentar de uma forma que, ao aprovar o aborto, vai parecer que diminuiu. Digamos que, de fato, esteja acontecendo 100 mil abortos clandestinos no Brasil. Nós vamos dizer, nas estatísticas, que é uma coisa que não tem controle nenhum, 500 mil. Está tendo 500 mil abortos no Brasil. Ao aprovar a lei, de 100 mil que de fato está tendo, porque óbvio que ao ser clandestino, a pessoa pensar 1000 vezes, as dificuldades, o risco, é uma dificuldade que você tem para abortar no Brasil, né? Apesar de já ter tudo isso aí que eu falei para vocês. Você vai hoje no SUS e aborta, sem problema nenhum. Mas enfim, não tem tanta clínica uma em cada esquina como está nos Estados Unidos e em alguns outros países que se aprovaram. Ao aprovar o aborto, de 100 mil vai para 300 mil. Ele triplica. No mundo inteiro foi assim. Acontece que como que foi passada a estatística? Que era 500. E agora 300, diminuiu 200 mil, vocês viram? Ele confessou isso. Um dos maiores líderes do movimento pró-aborto confessa o seguinte: não acredito em estatística. Todo mundo sabe, estatística é fraudada. Sabe essa estatística que o político fala ali na hora do momento, no calor do momento? Entendeu? Tem milhões de crianças na rua, que aí o próprio companheiro fala assim: não, nem daria para a gente andar na rua. Sabe essa coisa? Estatística, gente. Você não tem controle sobre isso. Então, joga que é 500, de 100, que é fato, vai passar para 300, vai triplicar, e a gente... Mas não era 500? Baixou para 300. Então, ao aprovar o aborto, você dá dignidade para tudo e diminui pela metade. Mas, de fato, triplicou. Então, essa jogada é algo que a gente já sabe que acontece. Então, eu não acredito em estatística. Essa estatística, são milhões. Né? É fato que quem tem dinheiro... pega um avião, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa e aborta. Quem não tem, sobe a favela, entra lá numa coisa clandestina e aborta. Então, o aborto está acontecendo. Ninguém está negando isso. Qual a solução para isso? Existe um problema social. Existe um problema social. A vida da mãe pode ser colocada em risco. Crianças estão sendo mortas. Vamos ver o que a medicina, né? Eu vou pedir para colocar o voto aí o juramento que os médicos fazem. Eu acho muito interessante o juramento. Tão antigo, gente, tão antigo. Vai preparando aí para colocar no telão para a gente ver esse juramento. Ele faz um juramento que é mais longo do que isso aí. Vai, isso, começa de novo. Eu juro por Apolo e tomo por testemunhas todos os deuses cumprir a promessa que se segue. Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, sobre aquilo que vir ou ouvir respeitante a vida dos doentes, no exercício da minha profissão ou fora dela, eu conservarei inteiramente secreto. Aplicarei os regimes Para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento. nunca para causar dano ou mal a alguém, a ninguém darei droga mortífera. nem aconselharei. Do mesmo modo, Não darei a nenhuma mulher substância abortiva. se eu cumprir Cumprir esse juramento, Que me seja dado gozar da vida e da minha profissão. Se o dele me afastar, o contrário aconteça. Há 2.500 anos não havia estetoscópio nem ultrassom, mas já se sabia que a medicina existia para salvar vidas e o aborto para matar. E isso não mudou. O aborto nunca desengravidou.
apenas criou mães e pais vivos de filhos mortos. O alívio pode durar alguns instantes, mas as sequelas físicas e psíquicas podem permanecer para sempre. Por isso, a medicina que defende a mulher é a medicina que não exclui a vida que a mulher leva no seu ventre. Agora eu vou o vídeo completo, né? Pode parar aí. Já vai preparando o videozinho que é sobre o aborto, que tem um outro videozinho aí. O pessoal da mídia, ó, esse aqui, ó, já está liberado aí o link. Gente, então, você tem um problema social, você tem a medicina que fez um juramento, você tem a igreja, né, e o que para nós é vida e quando começa a vida. Então nós temos todo esse complexo de coisas aí. É problema, é real, está acontecendo, os abortos estão acontecendo no Brasil, não tem como a gente fechar os olhos para isso. Mas será que a solução realmente é matar aquela criança no ventre? Que momento que começa a vida? Esse é um ponto que a gente tem que olhar com muito carinho. Nós vamos ver algumas coisas aqui na Palavra de Deus. Eu acho importantíssimo a gente conversar aqui. Lá no Salmo 139, que a gente acabou de falar, de ler, ele vai falar, o salmista está se identificando, ele tem uma identidade. Tu me viste, tu me formaste no ventre da minha mãe, quando a substância ainda não tinha forma. E eu acho interessante, quando ele, dentro desse contexto da formação no ventre, ele fala uma coisa muito interessante, quando ele diz assim, olha, os teus olhos me viram, a substância ainda sem forma, é um embrião. E aí, olha o que ele diz, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ele está falando de um embrião no ventre da mãe e de dias. Então, o texto é muito claro que ele está se identificando como um ser com personalidade, com características, desde a concepção, desde o primeiro dia. Ele está falando cada um, todos os dias. Se a gente olhar bem para esse salmo está mostrando assim, que Deus identifica, ó, tu me formaste no interior, me teceste no seio da minha mãe, de uma forma assombrosa, né? Os meus olhos, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. Os teus olhos me viram quando eu ainda não tinha forma. Então Deus já havia, os olhos de Deus, havia uma identificação daquele ser, com personalidade, com caráter, com uma alma. E ele ainda fala de alma. A minha alma o sabe muito bem. Olha que coisa profunda. É como se a alma daquele feto já era identificada por Deus. Então, para nós, a gente não tem problema nenhum com isso, gente. A vida não começa na terceira semana, na quarta semana, quando forma o córtex. Nada disso. Para nós, a vida começa na concepção. Biblicamente falando, a Bíblia mostra dois momentos. Conceberás e darás à luz um filho. A Bíblia coloca assim, conceberás e darás à luz um filho. E cada um desses dias. Então vamos pensar aqui. Eu vou pedir para você abrir lá em Lucas capítulo 1, verso de número 15. Olha que coisa interessante. Você tem uma passagem bíblica que fala de bebê no ventre da mãe, que tem alguma coisa. Lucas capítulo 1, verso de número 15. Vamos ler aí. É um texto importante. Lê aí bem alto para a gente, depois eu repito o microfone, porque a gente está sem microfone aí no fundo. Se tiver algum microfone aí, algum diácono conseguir, acho que a gente está sem diácono hoje aqui, né? A gente vai eleger diácono já. Vamos lá, Lucas 1,15. Se tiver aí, Gustavo, senão depois eu leio, não tem problema. Não tem problema. Está falando de quem? De João Batista. Que ele será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Vocês estão entendendo o que é isso, gente? Que um feto, uma criança, será cheio do Espírito Santo no ventre da mãe. Quando a gente estuda a teologia bíblica reformada, ela sempre defendeu que as crianças podem ser
regeneradas e salvas antes da idade da razão. E a nossa confissão de fé chega a dizer que uma criança mentalmente incapaz, que é um termo muito antigo, 500 anos atrás, não se usa mais hoje, não é o melhor termo. Uma criança com qualquer limitação neurológica pode. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo não depende da razão humana. Que a gente tem a ideia de que a criança é assim. A criança passa a compreender as coisas, o adulto compreende, né? E quando ele ouve o evangelho, nossa, é isso que eu quero para a minha vida. Aí a razão vai fazer com que eu quero. Em nome de Jesus, amém. O Espírito Santo vem. Agora que a sua mente tem capacidade de compreender o evangelho, o Espírito Santo vai te regenerar. Essa é a interpretação mais popular. Tecnicamente falando, é justamente o contrário. Nós nascemos mortos espiritualmente. Então, o novo nascimento é uma obra sobrenatural que não passa pela mente. A mente vem depois. Biblicamente, a Bíblia vai dizer assim, ó, Lídia, vendedora de púrpura, estava lá pregando, Paulo pregando o evangelho, e a Bíblia fala assim, que Deus abriu-lhe o entendimento para ela compreender as Escrituras. Então, a ação sobrenatural do Espírito Santo em um ser antecede a capacidade intelectual dele de compreender o que foi que aconteceu quando Deus mandou seu filho morrer aqui na cruz. Nós só aceitamos Cristo e entendemos o evangelho porque ele nos deu a mente de Cristo. Estávamos mortos espiritualmente e nós somos regenerados. Então, não tem problema nenhum. E a nossa confissão de fé e a Bíblia, e durante milhares de anos, estamos estudando Westminster. Então, 100 e poucos teólogos sentaram durante muitos anos e estudaram profundamente a Bíblia e chegaram a essa conclusão, batendo com tudo que está no Antigo e no Novo Testamento. Realmente, o Espírito Santo tem poder para regenerar uma pessoa, mesmo que a mente dela não seja capaz de compreender. Nós cremos nisso, tá? Isso é bíblico. Por quê? O feto lá, você acha que João Batista, lá no ventre, ele tinha uma capacidade intelectual um pouquinho mais elevada, e quando falaram de Yahvé, ele, Yahvé, isso mesmo, chutava, aceita Jesus, dá 3 toquinhos, ele, aceitou, em nome de Jesus, amém. Está salvo. Ele não entendeu nada, ele não se envolveu intelectualmente, ele não sabia ler, ouvir, nada. O Espírito Santo foi lá e regenerou ele, sem nenhuma compreensão intelectual daquilo. Os profetas todos eram assim. Me separaste desde o ventre da minha mãe. Fui separado no ventre da minha mãe. O termo técnico para a regeneração, separado para Deus, santificado, regenerado, salvo, selado pelo Espírito Santo. Se matasse João Batista no ventre da mãe, ele seria salvo. Porque aí que está o ponto. Então, nós acreditamos que não só Deus identifica no ventre, ele salva no ventre. Ele tem poder para isso. Isso é bíblico, isso é tranquilo, isso dentro da teologia formal nem se discute. Né? Então as crianças, elas podem ser regeneradas a qualquer momento, desde o momento da concepção, os 9 meses na ventre da mãe, com 1 dia no colo, 10 dias. A criança está lá, a gente não sabe, o Espírito Santo pode tocar e regenerar uma criança durante um culto. Esse é um conceito bíblico, tranquilo para a gente. Né? Então, nós não temos nenhuma dificuldade nisso, isso eu já preguei milhares de vezes na igreja, é um caso, já nem se discute mais isso. Então nós cremos que Deus pode, como fez com João Batista. E depois, se você vai um pouquinho para frente, no verso 41, aí do capítulo 1, lê o verso 41 para a gente. Maria visita Isabel, olha que interessante. Vê o verso 41 aí, no momento da visita. Olha só. Quando ela ouve a saudação, o bebê agita no ventre e olha Deus agindo, operando. O bebê foi cheio do Espírito Santo antes de Isabel. Isabel agora está cheia do Espírito Santo. E isso é tranquilo. A gente vai lá em Jeremias 1,5. Quando que o profeta foi separado, consagrado para ser profeta? Que o Espírito Santo foi lá e selou aquela alma, falou assim, você é meu, você me pertence, tem uma obra para fazer aqui na terra. Jeremias 1,5. Alguém leia bem alto para a gente? Vou repetir aqui no verso bem rapidinho. Olha que texto profundo. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. A palavra conhecer na Bíblia é Deus amou profundamente, elegeu, salvou, já identificou. Antes de começar a concepção, Deus já tinha Jeremias na cabeça
antes de começar o primeiro dia de concepção, tu já tinha. Agora, ele vai falar assim, e antes de você sair do ventre, ou seja, do momento da concepção, do primeiro dia até o 9º mês do nascimento, antes disso, a gente não sabe que período, eu te consagrei. Esse conceito de consagrar foi o que aconteceu com João Batista. João Batista foi cheio do Espírito Santo, e ninguém é cheio do Espírito Santo sem antes ter o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, a Bíblia diz que esse tal é dele, se não tem, você não é dele. É o selo, é ser salvo. João Batista foi selado no ventre da mãe. Os profetas na antiga aliança eram consagrados, separados para Deus no ventre da mãe. Então olha que coisa profunda, a gente prega até que Deus pode salvar crianças no ventre da mãe, porque não depende da compreensão intelectual. Claro que depois que ela nasce, por isso que a gente chama filho da aliança, ao 8º dia apresenta o sinal, os pais falam assim, ó, ele é filho da aliança, está aqui, sela, sinal da aliança ao 8º dia, você tem até ele chegar na idade da razão, um voto que você fez, essa pergunta é feita para os pais, não para o bebê de 8 dias que não entende nada, inculcarás, ele chegou na idade da razão, já está entendendo as coisas, vai para a Páscoa. Chega lá na Páscoa, o mais novo senta, qual é o significado desse pão amargo, qual é o significado desse pão sem fermento, dessa erva amarga, não sei o quê, desse cordeiro, e o mais velho vai ensinar, aí ele faz a pública profissão de fé. Então ele participa intelectualmente do processo depois que ele entra na idade da razão. Mas assim como tudo, até os animais eram consagrados e selados no pacto. Todo primogênito, os animais, tudo. Então o pai e a mãe chegavam e falavam assim, ó, eu fiz um pacto com Deus e tudo que eu tenho, inclusive meus filhos, fazem parte desse pacto. Dá o sinal do pacto, quando a criança cresce, ela compreende as coisas, ela assume publicamente, numa Páscoa, a profissão de fé. No Novo Testamento mudou só os elementos. No lugar da circuncisão, o selo que a gente dá é o batismo. No lugar da Páscoa veio a instituição da Santa Ceia. A criança também vem para cá, só toma a Santa Ceia quando? Não pode tomar antes de ter compreensão. Não tem sentido você dar um pão e um vinho para um bebê de colo. Óbvio. Quando ele entra na idade da razão, ele sabe discernir o corpo e o sangue de Cristo. A idade do discernimento, que geralmente é aos 12, por isso que Jesus foi levado ao templo aos 12. Ele pergunta, ele vem aqui na frente e faz as perguntas. Você tem compreensão que Jesus morreu na cruz por você? E que quando você nasceu no ventre da sua mãe, seus pais já consagraram você, já oraram por você, você é filho da aliança, você recebeu o sinal da aliança no Antigo Testamento, ao 8º dia, no Novo Testamento, o quanto antes. Compreende isso? Compreendo. Aceita? Aceito. Faz a pública profissão de fé, passa a participar dos elementos. Quando essa criança foi regenerada? A maior crise que tem nas igrejas evangélicas, porque assim, a gente vê uma pessoa que não nasceu na igreja e fala assim, olha, tal dia, tal hora, eu fui assistir um culto, a pregação de tal pastor. Quando ele citou aquele versículo, eu senti algo no meu coração e entreguei a minha vida a Cristo. Com lágrimas nos olhos, caí de joelho lá na frente da igreja, fui salvo aquele dia. Aí você pergunta uma criança que nasceu na igreja, que dia que foi que você ouviu aquele texto, aquele salmo, que você caiu de joelho, lágrimas nos olhos e aceitou Jesus? Não lembro. Mas eu sou salvo, o Espírito Santo está em mim, ele move em mim. Né? Eu sei o que é estar cheio do Espírito Santo, eu sei que é pecar e sentir a tristeza porque o Espírito Santo está dentro de mim. Quando isso aconteceu? Não lembro. Provavelmente tem sido antes da idade da razão. Com 5 anos na igreja, assistindo um culto, uma historinha bíblica lá, não sei. Com 2 anos, com 1 ano, no colo. Que idade que está o bebezinho aí, João? 10 meses, pode ser que ele esteja sendo regenerado essa manhã, domingo passado, próximo domingo, ele não vai lembrar. Ela não vai lembrar. Pode ser que tenha sido no ventre da mãe, quando está assistindo o culto. O Espírito Santo tem poder para isso, está evidente na Bíblia. Quando foi regenerado, não sabemos. Então, olha que como é sério o negócio. Então, biblicamente, nós identificamos que o primeiro dia de concepção, antes disso, Deus é um Deus que soberanamente planejou a vinda de todo ser humano na terra. Todo ser humano que houve concepção, o primeiro dia é um ser. Diante de Deus, primeiro dia de concepção. Tudo está ali, geneticamente, cientificamente, a gente sabe que já está. A cor do cabelo, dos olhos, tudo está lá. Deus já dá nome, Deus identifica, Deus sabe quem é. E alguns foram até regenerados lá no ventre. Olha que coisa profunda. Então, pensa comigo. Se todo ser, depois do primeiro dia de concepção, é só dar as condições necessárias, que ele vai desenvolver, vai crescer, vai nascer. Mas está ali tudo o que é necessário. Né? Tanto a parte genética do pai, como da mãe, na concepção dentro do ventre, desde o primeiro dia. E o salmista fala assim, todos os dias da minha vida,
quando nenhum deles havia ainda. Então, olha, vamos dizer que na história da humanidade existiram aqui, sei lá, vou chutar aí, 30 bilhões de seres humanos nasceram e morreram na face da Terra, que andaram sobre a face da Terra, que chegaram a nascer, concebeu, deu à luz, nasceu. Não importa se foi com 1 ano, com 10 anos, com 20, com 30, 50, 70. 30 bilhões de seres humanos passaram na Terra. Digamos que, sei lá, 1 bilhão foi morto no ventre da mãe ao longo de toda a história da humanidade. Quantos seres humanos irão para a eternidade? Independente se vai para o céu ou para o inferno, mas vamos pensar assim, irão para a eternidade. 30 bilhões mais 1 bilhão que foi morto antes de nascer. Biblicamente falando, na eternidade tem mais seres humanos do que nós vimos andando aqui na Terra. Sem contar os abortos espontâneos, que a mãe às vezes nem sabe. Nos primeiros dias de vida. Segundo a Bíblia, concebeu, é um ser que Deus olha, Deus ama, Deus tem um plano, tudo certinho, é só dar condições. Alguns foram mortos antes, com o consentimento da mãe ou não, com o consentimento do governo ou não, não importa. Para Deus, lá na eternidade, nós teremos 31 bilhões de seres humanos, que vão ser julgados, quem é de Cristo, quem não é, esse é outro problema, não estou discutindo isso. Aí eu vou pensar o seguinte, então, essas 1 bilhão de crianças, bebezinhos, fetos, não importa que momento, desde o meu dia de concepção, foram mortos no ventre. Quando é deliberadamente, quando é com consentimento, que a mãe vai lá, toma o remédio, ou vai lá numa clínica de aborto, ou aprovado pelo governo. Então houve um homicídio, se a gente pensar assim. Deus é um Deus justo, e a Bíblia diz que não tem um pecado que não vai ser punido na terra. Então, e o pecado do homicídio? E esse mais grave ainda, de um ser indefeso, no ventre e tal. Você acha que Deus vai passar o pano? Você acha que Deus vai julgar, ou não, um ser humano que mata o outro ser humano no ventre? Não importa se é governo, se aprovou, se é clínica de aborto, clandestino, ou médico já sancionado pelas leis do governo. Você acha que Deus vai julgar essas crianças que morreram, os que mataram essa criança, ou não? Deus vai passar o pano? Não, foi no ventre, tudo bem, pode matar. Até porque as leis vão falando, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Já tem um grupo estudando academicamente o nascimento assim, ao 10º mês. A mãe tem direito de tirar a vida do filho até o 10º mês. Fala, 10º mês. Já está se discutindo intelectualmente, isso vai demorar muito, mas eu não duvido que daqui a algumas décadas a gente descubra que um pai já aprovou. Então, nasceu 1 mês, a mãe ainda pode pensar, vive ou não vive, vive ou não vive. Já se discute intelectualmente isso. E tem países que é permitido a qualquer momento. E tem aquele que a criança nasce, metade está dentro do ventre, quebra o pescoço, é aborto. Na verdade é natimorto, não é isso que fala, né? A partir de 3º mês é natimorto, é isso? Até então é aborto, depois natimorto. Então isso já existe, esse de quebrar o pescoço já existe. Então assim, é questão de datas, pode um pouquinho antes, um pouquinho depois, a forma que vai matar, isso aí eu não estou discutindo. Você acha que Deus vai passar limpo? Um ser que ele criou, a imagem e semelhança dele, que ele identifica desde o primeiro dia. Gente, nós vamos ter no céu milhares e milhares de seres humanos que foram mortos, e alguém vai ter que pagar por isso. Quem é que vai pagar? Como que Deus vai julgar? Ué, Davi matou o marido de Betseba com as próprias mãos, com uma faca, ele foi lá e entrou na guerra lá, escondido, e deu uma flechada. Mas o que ele fez? Deu poder. Para quem? Para o chefe do exército, falar assim, quando estiver no pico do negócio lá, você recua com o exército e deixa o homem lá, Urias, para ele morrer. Na hora, Deus não está preocupado se o chefe do exército, se quem foi. Deus falou o seguinte, Davi, vem cá. Quem deu poder para que Urias fosse morto foi Davi. Então vamos pensar uma coisa, na nossa raciocínio lógico. Cada um que participou, direto ou indiretamente, do processo de aborto de qualquer ser humano, desde o primeiro dia de concepção, desde o primeiro dia que o ser humano pisou na face da terra, ao longo de todos esses milhares de anos, esses bilhões de bebês que foram mortos, vão ser julgados por Deus pela quebra do mandamento, não matarás. Desde o médico que foi lá e fez o aborto, a enfermeira que injetou o negócio, a clínica que é mantida,
o político que aprovou a lei. E quem pôs o político lá? Quem que vota? Você acha que para Deus vai passar batido isso? Você deu uma carta para ele e fala assim, político, vai lá. O cara fala assim, ó, eu faço parte de um movimento, de um órgão, de um partido que é, que é pró-aborto. Você vai lá e vota no político, ele está falando, eu quero aprovar o aborto nesse país, eu quero matar a criança no ventre. Aí você fala assim, toma uma carta, igual o Davi fez. A carta assim, ó, vai lá, eu estou te dando poder para isso. Você acha que quem vota num político que aprova uma lei de aborto, que faz com que uma clínica seja aberta, que o médico vai lá e mata a criança, quem deu poder? Quem? Percebeu? Eu estou falando de algo espiritual. Está lá no mundo, vai rir da minha cara. Ok. O dia que a gente chegar lá diante do trono de Deus, aí a gente vai ver quem vai rir. Né? Se você votou num político que é pró-aborto, peça perdão para Deus agora que dá tempo. Até o último dia de vida dá tempo de você pedir perdão a Deus. E trabalhe incansavelmente contra esse político. Escreva, denuncie, mostre, me arrependi, fui louco. Eu dei a carta igual Davi deu para o exército, mata Urias. Eu votei, sim, eu quero esse político. Mesmo que ele mate criança, ele vai aumentar meu salário. O negócio é eu ganhar 10% a mais. Lasque as crianças, vai tudo para o inferno, vai para onde quiser que for. Aborta. Perceba que uma coisa é séria. Biblicamente falando, é isso. O mundo vai rir da minha cara, entendeu? Beleza, pode rir. Quer rir por último? O dia que eu chegar lá diante da eternidade. Eu espero, e se eu vou fazer uma análise, né? Se eu votei em algum político que aprovou uma lei para o aborto, eu quero pedir perdão para Deus, porque eu dei carta de poder para ele aprovar, para que depois fosse criada uma clínica, que o médico fosse lá e arrancasse o braço da criança, a cabeça e matasse no ventre. Então, não tem como, todo mundo participa desse processo. Mas, pastor, estão fazendo. Então, se estão fazendo, eu não vou sujar minhas mãos de sangue. A igreja só fala e não faz nada. Ao longo da história da humanidade, quem manteve orfanato para a criança que ia ser abortada, que foi perdida, quem que manteve orfanato ao longo da história da humanidade? Os partidos políticos. Quantos orfanatos os partidos políticos fundaram? Fala para mim. Os orfanatos que existem no mundo, quem fundou? A igreja, gente. A igreja. A igreja sempre trouxe não só uma palavra, mas uma resposta. Quando eu converso com mães, eu nunca na minha vida vi uma mãe que, ao ficar grávida, às vezes em condições não tão favoráveis, não tinha emprego, estava desempregada, o pai abandonou, muitas amigas da balada falaram, não, vai lá, toma um remedinho, aborta. Ela pensou, quase fez, algumas chegaram a comprar o remédio, mas se arrependeram, não vou tomar. Ao nascer o filho, eu nunca vi uma mãe dizer assim, eu me arrependi de não ter abortado. Você já viu uma mãe ter um filho dizer que se arrependeu de não ter abortado? Devia ter abortado você. Se a pessoa, a mãe fala isso para o filho, você não presta, é uma traste, só me dá dor de cabeça. Devia ter abortado você quando me deram o remedinho. Você já viu alguma mãe falar isso? Eu nunca vi uma mãe se arrepender de não ter cometido aborto. Eu já vi muitas, mas muitas mães se arrependerem de ter feito o aborto. Nunca há arrependimento para as que têm. E há muito arrependimento para as que não têm. Sem contar todas as consequências emocionais, físicas. Elas sofrem... a gente viu aqui numa palestra sobre depressão, né? Uma mãe que aborta um filho, ela triplica a chance dela sofrer depressão. Ela vai ter problemas seríssimos. Algumas nunca mais podem ter filho na vida. Elas sonham, elas têm pesadelo com essa criança. Elas carregam essa culpa. O governo, a política, os partidos, a ideologia, pode fazer o que quiser. Ninguém tira da consciência da mãe que ela matou uma criança no ventre. E eu já vi muitas se arrependerem. Mas nunca vi mãe que teve filho. Por mais que passasse dificuldade. Que a gente vê mãe sozinha criar 3, 4, 5 filhos. O que a igreja pode fazer é dar resposta concreta, como sempre deu. Quem mantinha o orfanato no mundo sempre foi igreja. Projetos de adoção, vai brigar. Gente, o trabalho que vai ter para aprovar a lei do aborto e depois criar as clínicas, milhões vão ter que ser investidos. Não vou nem entrar no que discutir o que acontece dentro dessas clínicas, o que acontece com o corpo das crianças, as células tronco. Não vou nem entrar nesse negócio que não dá tempo. Isso é um outro debate.
Vocês vão assustar, mas vamos pensar. Quanto trabalho está sendo? Eu estava assistindo um vídeo aqui, de 5 anos atrás, o STF estava discutindo, 5 anos atrás, o aborto. Estamos de novo discutindo o aborto. Anos e anos, gastando milhões e milhões. E se aprovar o aborto, vai ser milhões e milhões para abrir clínica, milhões e milhões, e trabalho e dinheiro, e trabalho e dinheiro, e trabalho e dinheiro. Pega esse trabalho, esse dinheiro, e procura as formas alternativas. Muda o sistema de adoção, que é um dos mais complicados do mundo no Brasil, pelo amor de Deus. Lá existe nos Estados Unidos, a mãe, eu não quero meu filho, mas está aqui, tem uma criança crescendo com 3, 4, 5, 6 meses. Em vez de matar ele, eu vou ter essa criança, eu vou dar para adoção, já é adoção planejada. Tem famílias lá, assim, pró-vida, que já estão esperando. Elas querem. Tem famílias que já criaram um projeto de vida, já adotaram um monte, que eu vou adotar mais. Eles adotam para não matar. E Deus abençoa e a criança é sustentada. Facilitar o processo de adoção, que é super complicado aqui no Brasil, daria menos trabalho do que aprovar e criar milhares de clínicas de aborto ou dentro do SUS, o gasto que vai ter tremendo com isso. O problema existe, gente. A gente tem que continuar conscientização, preventivos, criar métodos para que depois que concebeu, já está no ventre, dar um jeito de ajudar essas mães. Isso acho que o governo pode fazer. Não tem problema. Não dá dinheiro para tanta coisa, gente. Dá dinheiro para tudo, vale para tudo, não sei o que para tudo. Dá para mães que tiveram um filho e não planejaram. Não tem problema, melhor do que matar a criança no ventre. Facilita a adoção, orfanatos que as igrejas criam. Eu creio que eu não vou sujar minhas mãos. Não, eu apoio que crie, porque já estão matando, então vamos descriminalizar o que já estão fazendo. Oxi. Ok, quer fazer, faz. Eu não faço. Porque um dia lá, no julgamento final, eu não quero ter feito parte daquilo. O problema existe, a gente apresenta soluções. E a igreja, mais do que ninguém, está aqui para ajudar. Né? Se precisar, a SAF vai fazer o chá de bebê, com certeza vai dar apoio, vão comprar fralda. A igreja está aí. Sem contar os milhares de orfanatos que são mantidos no mundo por igrejas cristãs. Então não tem como um cristão apoiar isso. É impossível uma igreja apoiar isso. Né? Então, quando eu leio o Salmo 139, eu só vejo, cara, isso é muito sério. Deus me identifica, os teus olhos me viram. Quando eu não tinha forma no ventre da minha mãe, Deus identifica esses seres. Deus ama essas pessoas. São seres humanos, que ainda não têm nem forma. Estão no processo de formação. Não tem como a gente apoiar. Nem no terceiro, nem no segundo, nem no primeiro. Desde o primeiro dia de concepção, para nós, é vida. Isso é pró-vida, gente. Nada diferente disso. Né? É difícil para o mundo, para a sociedade, porque a visão deles é meramente social. É um ser humano a menos para comer na terra. Mata que é melhor. Sabe a história do gado? Está tudo com carrapato, então a gente mata a boiada e resolve o problema. A solução é essa, simples. A criança vai vir, ela não tem estrutura, vai ser problema. Vamos matar a criança para resolver o problema. Essa solução que a sociedade apresenta, e eu vou apoiar isso? Não. Eu não posso apoiar isso. Eu não consigo. Se tem um cristão, então você faz uma análise da sua vida. Se você um dia apoiou algum político a favor, se você é crente mesmo, você vai pedir perdão para Deus hoje à noite. Senhor, me perdoe que eu dei uma carta, igual Davi deu para o exército para matar Urias. Eu dei. Então tá para provar aí. E meu sangue, e o sangue dessas crianças está na minha mão. Quando eu voltei lá, sim, você vai ter pesadelo com aquele barulhinho. Cada criança lá, vai ficar na sua cabeça o negócio. Entende? E lute contra isso, defenda, né? E faça alguma coisa de concreto. A gente pode fazer como igreja assim. A gente pode criar aqui, vamos criar uma ONG aqui dentro para ajudar mães que querem abortar. E vão lá na porta das clínicas de aborto, igual nos Estados Unidos, vamos lá na porta. Não matarás, com a plaquinha, entendeu? E nós estamos aqui para adotar seu filho. Eles fazem isso, eles vão lá na porta, a igreja cristã, vai lá na porta da clínica de aborto com uma plaquinha e ainda fala o seguinte: você não precisa matar seu filho não, pode dar que a gente adota. Nós temos uma ONG lá que adota criança. Tem um monte de mãe querendo adotar filho aqui. E eles têm lá, adoção planejada. É o trabalho que a gente vai ter que fazer. Né? Pode falar, irmãos. Todos aqui estão participar. Vai passar um pouquinho o tempo, as crianças aguentam. É rapidinho, coisa, mais 40 minutos a gente termina. Espera aí. Pode falar, minha irmã. Se faz a pergunta, depois eu repito aqui no texto, se precisar, no microfone.
Ah, então, olha aí. É. Olha só. Bom, Paulinho, eu não sabia que estava nesse nível a coisa. Ah, já existe isso, né? Bom saber. Então, está falando aqui, porque o pessoal não está ouvindo, que no Brasil já existe adoção planejada. Você vai no fórum, declara, eu não quero ter esse filho, eu não vou abortar ele, não vou para uma clínica de aborto, nem para uma clínica que, porventura, legalizada possa existir no Brasil, mas eu quero doar essa criança. Pode. O que eu penso, né, Paulinho, que eu acho que é o grande problema, que você viveu esse processo, a adoção no Brasil é muito complicada. É muito complicado. Não dá tempo, a criança cresce, virou um adolescentão lá e não conseguiram adotar ela. Eu acho que poderia se trabalhar para isso. Porque vai dar muito trabalho para aprovar e criar clínica. Então, vamos usar toda essa energia, esse dinheiro, para criar meios, né, para ajudar essas mães que estão engravidando aí, quer seja na balada ou sem querer, não importa. Entende? Dar um jeito de não precisar matar o filho, mas entregar de uma forma consensual, tranquilo, né? Pode falar, quem mais levantou aqui? Ó, o Berê tinha levantado antes, depois o Marcelo, depois a Bia, tá bom? E a gente já está caminhando para o final, viu, gente? Mão um pouquinho. Você também levantou a mão? Quer falar também? Não? Estou brincando. Berê, depois o Marcelo, depois a Bia. Perdão. Nem se discute. É verdade, boa. Aí é outro problema. Eu entendi, Berê. O Berê está lembrando que tem instituições cristãs, com pastores conhecidos no Brasil, que são pró-aborto. De preservativo, é verdade. Não, nem precisa. Eu vejo, porque eu vejo lá onde a Larissa trabalha, tem uma caixa de acrílico transparente na porta, do lado de fora, com umas 1000 camisinhas. O cara vai lá, pega e leva, e não precisa pedir para ninguém. Self-service. Não é? É gratuito. Não precisa pedir, é só pegar. O Estado brasileiro já é uma mãezona, dá tudo, gente. Dá remédio, dá preservativo. Esse é o problema. Só não dá educação. Boa, Iberê. Muito bom, Iberê. A palavra aí do Iberê. Marcelo, por favor, meu querido. Pena que está sem microfone. Então vamos lá. Muitos temas que nós temos tratado aqui na igreja converge sempre para a questão das leis, da formação das leis e, por consequência, da atuação política no Brasil. Passou da hora da igreja, que tem o direito também, como cidadão, cada um de nós, do voto, ter um pouco mais de critério. Olhar naquilo que nós estamos depositando, como o senhor foi muito feliz quando falou da carta de Davi, né? A ministra do STF, que colocou em votação o aborto nessa semana, na saída, no apagar das luzes da vigência de mandato dela, quem colocou ela lá? Eu sei quem colocou ela lá. Mas se houver interesse em mudar esse país politicamente, que a gente procure quem colocou ela lá. De onde vem a ideologia que ela prega? E por que nós estamos falando disso agora, tentando remediar? Não adianta remediar. Não adianta remediar. É muito mais difícil, muito mais caro. E o poder de remediar a situação que está na nossa mão, ele é mínimo. Mínimo. O poder está na hora de votar, de entender em quem nós estamos colocando a nossa voz. Né? Então passou da hora do crente parar de votar porque é obrigado, parar de votar porque ouve na mídia, parar de votar porque acha que 10% a mais no salário e o resto não tem importância. Passou da hora.
Nós temos que assumir nossa posição política, nós temos que assumir a nossa posição de cristãos na sociedade e começar a trabalhar politicamente, senão nós seremos vencidos. Não adianta, nós estamos sujeitos às leis. E assim será. Falar, Bia, para a gente encerrar. Eu queria falar duas coisas rapidinho. A primeira coisa que eu queria falar é sobre o que o senhor estava falando, sobre as consequências psicológicas na mulher quando ela comete um crime desse, né? Eu falo que quando a mulher já sofre um aborto espontâneo, natural, é terrível, né? Eu falo por experiência, porque assim, eu chorei quase 1 ano por um aborto espontâneo que eu tive. E, então, assim, quem passou, né, já sabe o que é. Então, eu fico imaginando quando é proposital. Deve ser uma coisa assim que te atormenta realmente para o resto da tua vida, né? Não tem conserto. Isso daí você vai levar para o resto da sua vida. Outra coisa que eu queria falar, a gente assistiu um filme na Netflix, chama De Repente Uma Família. É maravilhoso esse filme e fala sobre adoção. E lá nos Estados Unidos, eles fazem uma feira. Eles fazem uma feira com as crianças para ser adotadas. Ainda a moça até fala, parece engraçado, você vai comprar uma criança, mas não é. Eles colocam as crianças lá e chamam, né, as pessoas que fazem o curso para poder fazer a adoção, e elas vão lá e tentam se identificar com a criança para depois falar, eu gostei desse, gostei desse, gostei desse. E aí eles já pregam assim que a criança, para ela conseguir se adaptar melhor na nova família, levar os irmãos. Então, é muito legal, eu achei, né? Então, quem tiver em Netflix quiser assistir esse filme, eu recomendo, é muito bom. De Repente, Uma Família. Verdade. Muito bom. Esse tema daria para a gente falar vários domingos, assistir vídeo, assistir filme. Gente, tem um videozinho que eu ia passar sobre o aborto, mas com criança aqui não dá. Acho que não precisa, né? Mas era tão interessante. Depois eu jogo esse filme aí. É um videozinho que mostra mais ou menos como é que é o processo de um aborto, mas eu acho que já está bem... É muito triste, né, irmãs? É para chocar mesmo, né? A ideia é essa. Mas eu não vou passar agora, a gente vai encerrar. Eu quase que eu peço para as crianças saírem para passar, mas é melhor. Vamos ter, mas já está tarde. Vamos encerrar a nossa escola dominical. Essa parte, pelo menos. Eu quero fazer uma oração, orar pelas famílias, orar pelo nosso governo, que todos estão investidos de autoridade, a igreja tem esse poder da oração e ação, né, gente? Eu acho que começar a pensar mais sobre isso tudo, sabe? Foi dito aqui, na hora de votar, na hora de defender, a gente tem que pensar em tudo, gente. Isso é sério. Muitas leis vão ser aprovadas lá e nenhum político sobe lá no Senado, ninguém sobe no STF se não for um político votado. Então, direto ou indiretamente, todos que estão lá, indicados ou não, antes de ser indicado, você teve que votar. Você teve que votar num político que nomeou um ministro para a Suprema Corte do teu país que vai criar leis. Gente, não tem como a gente não participar disso. Então, eu não voto, então. Entende? Porque se falar assim, eu vou no menos pior, mas o certo é votar, claro. Mas você tem que lembrar que aquele voto lá que você está dando, você está assinando embaixo, está dando poder para aquela pessoa ir lá e criar a lei. Vai criar, que pode afetar você ou não. Então a gente tem que conhecer as leis que a pessoa vai criar. Não tem como. É só ler um pouquinho sobre o partido, o que ele pensa, o que ele defende. Acabou. Isso é tão simples, gente. Só pesquisar um pouquinho na internet. O que esse político pensa sobre aborto? O que esse político... mas ele falava que não era, agora ele é a favor. Então, ele que vai para o inferno. Você pega e fala, você foi enganado, é diferente, entendeu? Mas aí você está em paz. Agora, se o cara diz claramente, antes de ser eleito, que ele é a favor disso, e você vota, você está conscientemente apoiando ele. Então, se é a favor, eu te apoio. Vai lá, pode fazer. Então, o sangue está na nossa mão. Isso não tem como. Você está num país democrático, onde você tem poder para escolher, as pessoas vão fazer as leis que você vai obedecer. É com a gente isso, amém? Vamos encerrar essa parte e eu já passo para as crianças, tá bom, Nelson? Oremos. Pai amado, graças te damos, Senhor, pela nossa reflexão aqui, às vezes um pouco chocante, a forma que apresentamos, mas o tema é sério, é chocante, é impactante, Senhor. O que a tua palavra nos mostra, como tu tens um plano, Senhor, para a vida de todo ser humano,
desde o ventre da mãe, muitos já são separados lá, desde o primeiro dia de vida, já é um ser criado à tua imagem e semelhança, e isso, como igreja, não tem como abrirmos mãos disso. O problema social existe, é real. Ajuda-nos, ó Pai, a trazer soluções que não necessariamente precisa matar a criança para resolver o problema de uma mãe. Ajuda-nos, ó Pai, a apresentar soluções concretas que mude a vida das pessoas, sem necessariamente apoiar um crime tão terrível como esse, Senhor. Pensamos, oramos, refletimos como igreja, como indivíduos aqui dentro, aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Essa é a nossa visão, é o nosso posicionamento. Não podemos abrir mão disso minimamente. É o mínimo que podemos apresentar, o mínimo que podemos fazer, Senhor, é apresentar a nossa visão sobre isso, por que não apoiamos isso, e defendemos assim as nossas crenças, os nossos valores, Senhor. Sem fazer de conta que o problema não existe. Ele existe, é real. O Senhor tenha misericórdia dessa geração, ó Deus, que está banalizando cada vez mais algo tão sagrado que é a vida, Senhor, no ventre de uma mãe. Ajuda-nos, ó Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoe quando muitas vezes elegemos políticos que irão, ó Pai, legislar em nosso nome, com nosso apoio, muitas vezes leis que contrariam a Tua palavra, e nós fizemos parte disso. Somos responsáveis e vamos responder um dia diante do Senhor, no juízo final, por isso. Por isso, pedimos perdão se não escolhemos bem, e nos dê sabedoria para escolher melhor da próxima vez. Ajuda-nos, ó Pai, perdoa-nos e abençoa-nos nesse domingo, em nome de Jesus. Amém.